Durante o mês de maio, além da campanha Maio Amarelo, que busca conscientizar sobre a prevenção de acidentes no trânsito, outra campanha muito importante é realizada nesse mês. A campanha Maio Laranja tem como objetivo o combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. E o tema, o amor é a maior proteção. E aí, segundo os especialistas, a orientação é para que a mãe tome cuidado com o seu filho. Toda atenção é pouca. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o psicólogo Arthur. Nós estamos no mês de maio. E o mês de maio dedica-se à campanha contra o abuso sexual infantil. É o momento que a gente tira no ano para refletir sobre o que a gente está fazendo com as nossas crianças e adolescentes. A forma que a gente protege ela, quais campanhas nós temos envolvido nisso, quais formas de rede de proteção, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito nacional, no âmbito das políticas públicas de um município, nós temos. Os profissionais de saúde de diversas áreas, eles nesse momento de maio, pensam em uma forma de comunicar e de trazer a atenção do público para essa temática, né? O que nós sabemos é que nós temos vários artifícios de proteção de criança e adolescente, né? Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já é certificado por lei, mas nós temos que pensar também quais são as ações adotadas na nossa vida íntima. Pensando nessa questão da criança e do adolescente e de despertar esse olhar para esse cuidado, né, de proteção contra qualquer tipo de abuso, não só sexual, mas abuso físico, verbal, psicológico, que seja, nós começamos a pensar nesse momento de quarentena, nesse momento que cada família está reclusa com suas crianças dentro de casa e as crianças sem escola, sem poder sair de forma adequada, né, sem aquela rotina habitual que sempre teve. E a gente começa a pensar que pode surgir alguns conflitos ou algumas problemáticas dentro do âmbito domiciliar. Primeiro, nós temos não só as crianças em casa, mas alguns pais também, ou que foram afastados dos seus trabalhos, ou que estão em teletrabalho, ou que por alguma outra situação estão dedicando mais o tempo em casa, e aí é natural ter certos conflitos. Vamos pensar um pouco, então, sobre essa condição que nós estamos vivendo no cenário atual. O que os pais podem refletir e ajudar as crianças a se orientar nesse espaço que lhe resta, né, dentro de casa, e também como os pais podem proteger seus filhos e adolescentes de qualquer tipo de abuso. Primeiro, vamos pensar bem na rotina. Aquela criança e adolescente que perdeu a rotina habitual, né, aquela rotina de ir para a escola, de suas tarefas, enfim, ele tem que continuar determinado ritual, né, determinada rotina. Mesmo que sendo horário para assistir televisão, horário para acessar o computador, horário para acessar o celular, horário para fazer as atividades de escola, né, que a escola está enviando para ele fazer em casa, ele tem que ter sua rotina normal. Horário para tomar banho, para comer, para dormir, porque senão a criança desestrutura emocionalmente. Né? E os pais, então, mais ainda, né, porque não conseguem como lidar e canalizar a energia dessas crianças. Outro ponto importante que a gente tem que refletir é sobre pequenos conflitos que podem ocorrer no relacionamento. Como esses pais estavam muitas vezes trabalhando ou distante, não viam tudo que os filhos faziam, muitas vezes não tinham um conflito. Mas agora que está presente, vendo tudo, pode pequenas ações e pequenas situações virarem um conflito grande. E isso gerar uma briga ou gerar um desconforto muito grande na relação. O pai e a mãe que está em casa começa a cobrar mais do filho. Não faça isso, faça aquilo, desliga a luz, para de tomar banho com o chuveiro muito tempo aberto. Ou a economia começa a cobrar demais e a criança e adolescente que não estava acostumada com isso começa também a reagir e começa a ter aquele conflito interno. Então isso, os pais que têm que ter esse equilíbrio na hora do que falar, como direcionar uma coisa que não deve fazer e compreender o momento que está se vivendo junto com a criança e o adolescente. Outra questão importante que a gente tem que refletir é a questão da saúde mental da criança e do adolescente. Como que a gente pode identificar, ou como que a gente pode saber se a minha criança, o meu filho, está sofrendo com alguma coisa emocional.
eu tenho que analisar se ele está muito ansioso, se ele está comendo demais, se ele não está dormindo bem. Eu tenho que ver como que está o humor, se alterna muito, se ele está qualquer coisa com raiva, ou se ele está muito acanhado, muito na dele, muito choroso. Isso são sinais que algum problema tem e eu tenho que identificar ou conversar com ele, encaminhar ele para um profissional da área de saúde, principalmente um psicólogo, para poder conversar com ele e resolver. Então, resumindo a obra, nesse momento de cuidado, o mais importante é cuidar dentro de casa. A proteção acima de tudo e cuidar das emoções e daqueles que estão perto da gente, principalmente para não desestruturar a nossa harmonia familiar. Ok? Um abraço. A campanha, vamos abraçar aí a campanha contra o abuso sexual e adolescência, evitando todo tipo de violência que venha a ter com eles. Ok? Um abraço.